Mateus 13, o versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. Então Jesus tinha saído de casa, foi para a beira de um lago, sentou-se ali na beira e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou em um barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Então, como a multidão era grande, Jesus teve que se distanciar um pouco da multidão para ser melhor visto, né? E pegou um barco ali, foi mais um pouquinho, e agora a multidão conseguia vê-lo mais claramente, e ele conseguia pronunciar melhor a sua fala. Sim. Então o povo ficou em pé lá na praia e ele ficou no barco sentado ensinando. Então a primeira coisa que Jesus ensinou foi uma parábola. Então diz assim: escutem. Amém. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Então preste atenção nos tipos de solo que esse homem semeou. Quando ele estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, os passarinhos vieram e comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Então, nesse lugar que havia muitas pedras e pouca terra, as sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. 7. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Então, nós vemos aqui, com respeito a essas parábolas, né? A semente caiu na beira do caminho, a semente caiu em um solo cheio de pedras, a semente caiu em um solo cheio de espinhos e a semente caiu numa terra fértil, numa terra boa. Cada solo desse representa um tipo de coração. A semente representa a palavra de Deus, como nós cantamos e Givaldo pregou, né? Amém. A semente representa a palavra de Deus. E a terra representa o coração. Então Jesus aqui, ele quer falar que na humanidade, na terra, existem seres humanos com 4 tipos de coração. Um coração representado pela beira do caminho, um coração representado pelo solo cheio de pedras, outro coração representado pelo solo cheio de espinhos e outro que é o coração bom, que é a boa terra. O problema não está na semente, o problema não está na palavra, o problema está no coração. Mas os discípulos, eles não compreenderam essa parábola. Então, eles pediram para Jesus explicar a parábola. Então, nós vamos ver a própria explicação de Jesus para nós desfrutarmos em cima dela. Está no versículo 18. Escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então veja a explicação da primeira semente, né? Aquelas sementes que caem à beira do caminho, ela não tem tempo de esperar a chuva e tal para ela frutificar, porque a beira do caminho é um lugar duro, né? A beira do caminho é um lugar de passagem. Por exemplo, você tem uma roça, às vezes tem um caminho lá que de tanto caminhar se transforma em um caminho, né? Ali é um lugar mais duro, então fica mais propício para os passarinhos chegarem e comerem aquela semente, né? Ela não foi afofada, não foi enterrada e plantada. Então a beira do caminho representa um lugar duro, endurecido. Então quer dizer que é um coração duro. A palavra de Deus é semeada, mas o coração daquela pessoa é duro. Então a palavra fica ali, mas não por muito tempo. Porque assim como você joga a semente na beira do caminho, o passarinho vem e come, é a mesma coisa, você está aqui ouvindo a palavra, mas o coração está tão endurecido que essa palavra fica, digamos aqui, até 2 horas, né, de duração, mas depois
entre aspas, os passarinhos vêm e comem, tira aquela palavra. E quando for amanhã, você não lembra mais de nada. Se perguntar, né, fulano, o que foi falado na reunião lá ontem na casa de Dona Clarete, né? Clarete, né? Rapaz, eu não lembro o que foi falado. Eu não sei, não lembro de nada não sei o que falou. O que foi que aconteceu? O passarinho, entre aspas, veio e comeu. Quem é esse passarinho? Jesus disse assim, o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então, nós precisamos conhecer o nosso coração. Será se o meu coração está assim? Será se depois de uma pregação, amanhã eu vou lembrar, eu vou praticar ou já esqueci de tudo? Eu estou aqui só para estar mesmo, não quis ficar dentro de casa, então eu vim aqui só para sentar aqui, para ver as pessoas, mas quando for amanhã eu não lembro de nada, essa palavra não teve nenhum efeito. Então a gente deve conhecer o nosso coração para não ser um coração endurecido, né? Vamos ver outro tipo de coração. Versículo 20. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. Não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então, aqui Jesus já partiu para outro tipo de coração, que é o coração cheio de pedras. Coração cheio de pedras, né? Sim. Nesse tipo de coração, a palavra, que é a semente, ela é semeada, diferentemente do coração duro. Ele acolhe a palavra, recebe a palavra com muita alegria, né? Rapaz, a palavra de Deus é muito bom, eu vou seguir nesse mover, eu vou continuar, é bom demais. Vou participar, né, das reuniões, você recebe com muita alegria. Enquanto está tudo bem, você está ali, né? Não está passando por sofrimento ainda, não está passando por tribulação, você está ali com alegria, recebendo aquela palavra. Mas o que Jesus falou aqui, olha. Vou repetir, viu? Aceitam logo com alegria, mas duram um pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ou seja, essas pessoas elas aceitam com alegria, mas elas não criam raízes, porque o coração delas está cheio de pedras. E a pedra impede que a raiz se aprofunde. Né? Então elas recebem a palavra, ficam alegres, tal, mas quando chega um momento de dificuldade, é aí onde a fé delas vai ser provada. Verdade. Quando chega um momento de tribulação, de dificuldade, elas abandonam, elas largam a fé. Eu não quero seguir esse caminho não. Estou passando por isso, cadê Deus em minha vida? Deus não me ajuda, começa, né? Ou acusa os irmãos, né? Porque fulano fez isso, fez aquilo. Tudo isso é mentira do inimigo. Né? Quando uma pessoa às vezes desiste, quer desistir, mas não quer falar o motivo, às vezes coloca a culpa em um irmão, às vezes coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no diabo, mas na verdade, né, claro que tem influência do diabo, com certeza, mas nós precisamos entender que o problema está no coração, né? No coração dela. Então, se o coração está cheio de pedras, ela não consegue persistir no caminho de Deus. Vai chegar um certo momento, quando vem a tribulação, vai ser provado. Infelizmente a gente vê muito isso, né? Pessoas às vezes que, agora eu vou seguir. Chegou uma dificuldade, um problema, elas abandonam a igreja, largam a fé. Então é aí onde você vai distinguindo, né? Onde você vai diferenciando realmente e identificando os tipos de coração. Você só vai saber mesmo se uma pessoa está servindo a Deus, se ela passar por esses momentos aqui, né, e vencer todos esses obstáculos aqui, né? Se ela recebe a palavra e quando ela passa por tribulação, ela permanece. Se a pessoa está passando por dificuldades, por tribulações, está permanecendo, é porque o coração dela, né, realmente não está cheio de pedras, né? Mas se no momento da dificuldade ela desiste, ela desanima, né, ela abandona a sua fé, é porque a fé dela realmente estava fraca, estava pouca e o coração não foi trabalhado. Para todos esses casos aqui, como nós cantamos um hino, o que aqui o hino diz? Trabalha, Senhor, meu coração, né? Na mente, vontade e emoção, não quero assim permanecer. Então, se você ouve a palavra e no outro dia esquece,
quer dizer que o seu coração está duro. Vai desistir? Não, peça ao Senhor para trabalhar, reconheça isso, né? Se você ouve a palavra, quer continuar, mas chega um momento de dificuldade, você desanima, para de reunir, para de ir para as reuniões, peça ao Senhor para tirar essas pedras, né? Porque não há nada impossível para Deus. O terceiro tipo de coração está no versículo 22, que é o coração cheio de espinhos. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Aqui já é outro tipo de coração, já é outra situação. É o coração cheio de espinhos. Como é caracterizado o coração cheio de espinhos? Por duas coisas aqui. São pessoas que estão inundadas com as preocupações deste mundo e que vivem na ilusão das riquezas, de enricar, né? Então, essas pessoas, o coração delas não está sendo preenchido pela palavra de Deus. Está sendo preenchido por pensamentos, por preocupações deste mundo. E o próprio Jesus falou, não se preocupe com o que comer, com o que vestir, né? Com o que beber. Se os pássaros, né, são cuidados, os lírios dos campos são cuidados, então vocês que são, né, de Deus, vocês também serão bem cuidados. Verdade. Então, nós de fato precisamos entregar, né, e depender do Senhor pela fé. Mas existem essas pessoas que ficam com o seu coração sobrecarregado. Sim. E o que é que Jesus diz, salvo engano, em Lucas 21, acho que é 39, diz assim, ele diz, cuidado, viu? Cuidado para que o seu coração não fique sobrecarregado com as orgias desse mundo, com as preocupações deste mundo, e aquele dia pegue vocês de repente, como um laço, né? Como um laço. Então nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, para que ele não fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Claro que moderadamente nós temos que nos preocupar, que isso é importante, né? É uma questão de responsabilidade. Mas isso não pode tomar conta do nosso coração. Verdade. E fazer com que nós não tenhamos mais espaço, né, para a palavra de Deus. Sim. Então as pessoas que têm essas preocupações e que vivem na ilusão da riqueza, né, de enricar, e o Senhor nos mostra que muitos naufragam na fé por causa disso, né? Verdade. Em busca de ter aquilo além do que é preciso. E por último, é um bom coração, é aquele que recebe a palavra e frutifica, né? Entende e produz frutos a 100, a 60 e a 30 vezes mais do que foi semeado. Então, um bom coração é aquele que ouve a palavra e frutifica, ou seja, que deixa que a palavra, né, produza frutos nela, né? Deixa que a palavra realmente entre nela e ela seja o seu alimento. Como o Oswaldo Destrutor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Todos nós comemos feijão, arroz, carne, né, macarrão, farinha, porque nós não conseguimos viver, né, passar dias sem comer. O nosso corpo precisa da energia. Alimento, né? Todo mundo sabe disso, né? Precisa comer, todo dia tem que comer. Só que o homem tem corpo, tem alma e tem espírito, né? A nossa alma, que é constituída de mente, vontade e emoção, nós também alimentamos ela. Quando fazemos a nossa vontade, algo que você quer fazer, você faz. Quando você se emociona, se alegra ou chora, né? Então, conhecimento, tudo isso se alegra a sua alma. E o seu espírito? O seu espírito, você alimenta ele com a palavra de Deus. Amém. Então, agora, nesse momento, teoricamente, todos nós estamos sendo alimentados. Sim. A palavra de Deus está sendo direcionada a cada um de nós. Então, aqui tem vários tipos de pessoas. Só Deus vai saber os tipos de coração. Queira Deus que todos os corações aqui sejam uma boa terra, que vai receber a palavra e vai fazer com que essa palavra permaneça dentro dela, frutificando, né? Verdade. Frutificando a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas talvez pode ter aqui, né, outros tipos de coração e nós precisamos pedir ao Senhor para que trabalhe o nosso coração. Então, só resumindo, né? Um coração duro
é aquele que ouve a palavra, mas logo, logo esquece, a palavra não tem efeito. Um coração aí cheio de pedras é aquele que ouve a palavra com alegria, mas quando chega o momento de perseguição, de sofrimento, ele abandona a fé. Um coração cheio de espinhos é aquele que já acatou a palavra ainda produziu algo nele, mas as preocupações do mundo, né? Essas preocupações, a moda, a riqueza, a vaidade, as festas, curtições, os prazeres e também a busca, a ilusão por riquezas, sufoca e a pessoa se distancia de Deus. Então, irmãos, que nesta noite nós tenhamos um coração bom, amém, que ouve a palavra e a palavra produz, né? Em nós, em cada um de nós. Jesus é o Senhor.